mais que o jornalismo, ou menos que o jornalismo, a questão era, a dimensão não interessa, o que eu gostava mesmo era de rádio. Porque eu fui muito novo para o continente, com o meu pai, e como um miúdo que era da ilha, comecei a ficar deslumbrado com a televisão e com a rádio. Eu andava de comboio aos 10 anos para ir para o Liceu de Aveiro, e chegava a casa muito tarde, era uma criança, e o que me dava prazer era sentar-me à frente da televisão, ou para poder estudar mais um bocadinho, ligar o rádio e ouvir o rádio português. E eu passei a ter essa paixão, gostava de estar do outro lado, gostava de ser como aqueles senhores da televisão. Isso quando tinha 10, 11 anos. E comecei a pegar um balde de água, um balde daqueles de 7 litros, da Cartar-Areia, da Cartar-Água, e para fazer a voz mais grossa, punha 2 equipas, uma do Benfica de Sport, e comecei a fazer relatos na casa de banho para fazer um ecozinho, e treinava relatos de futebol imaginários. Não é? Tudo começou assim. Depois também fazia teatros em casa, sozinho, para passar os domingos, pegava na seleta literária e tentava interpretar o que lá estava, fazendo as figuras que ele estava, com palha de aço fazia as barbas, vestia-me pijamas e robes e fazia ali um de velho. Pronto, tudo isso para animar o meu pai e a minha mãe. Portanto, porque eu não tinha grandes amizades. Quando vim para os Açores, trazia essa vontade, esse desejo, e fui bater à porta da emissora a dizer que gostaria de fazer um programa moderno, novo, um bocadinho ingenuamente, mas a verdade é que eu vinha do meio em que a rádio já levava assim uma pedalada maior. Pronto, e tudo começou. Eles gostaram da minha voz porque não falava à moda de São Miguel e depois até gostaram do timbre de voz porque já tinham aquele treinozinho desde os 10 anos e em casa fazia experiências de rádio, etc. Bom, eu fiz um concurso, fui aceite e depois voltei a fazer outro concurso em Lisboa, fiz então cursos de formação grandes em Lisboa, a escola francesa, a escola brasileira, e a partir daí enverdei pelo jornalismo radiofónico. Portanto, o que eu sou mesmo é um jornalista de rádio. E aí o gosto pela política, gostava de política, as causas que têm a ver com os Açores, porque é que os Açores não se desenvolviam mais, porque é que os políticos só faziam para determinadas ilhas. O facto de meu pai ser estado na guerra em África, achei sempre uma injustiça de meu pai ir 2 vezes para a África por causa de uma guerra que eu não percebia bem porque era. E depois de ter essa consciência, o jornalismo foi a fonte dentro da rádio que me deu, enfim, a vontade e o desejo e a capacidade de questionar. Né? Cá está, o sabor da política é o de cima, mas do lado contrário ao da política em si, era questionar os políticos. Pronto, e depois comecei a fazer grandes reportagens com os ensinamentos da rádio, e tive grandes professores de rádio, tive grandes mestres de rádio, e com isso o jornalismo e a experiência e os cursos de jornalismo radiofónico, muito inspirados na escola francesa, deram-me aquele ensejo de começar a fazer reportagens. E então eu queria ir sempre, em nome dos Açores, ir para sítios onde eu nunca tinha estado. Portanto, eu queria desvendar o que era isto do Brasil, o que era a comunidade de Santa Catarina. E fui, em 1989, e fiz a primeira grande reportagem em simultâneo para Portugal e para o Brasil, em simultâneo. Foi uma reportagem que ganhou dimensão e ganhou um prémio nacional, que foi entregue depois pelo Presidente da República. Mais tarde, o gosto pelas reportagens, fiz as eleições americanas, fiz a campanha eleitoral norte-americana, quando foi o Bill Clinton a chegar à Casa Branca. Depois fui enviado especial para fazer a noite americana, quando o Bill Clinton tomou posse, depois de ter ganho as eleições, quando chegou a Washington. Eu fui a Washington umas 3 ou 4 vezes e aí fiz uma reportagem chamada América, Arquipélago de Sonhos, que me deu também uma distinção da Fundação Luso-Americana. Depois, eu tinha uma dívida aqui com a minha terra, que era o Pico, a minha paixão era as Lajes de Pico. Eu vivi a minha infância aqui nas Lajes de Pico, em casa do meu avô. Depois, quando o meu pai foi para a África, eu viemos para cá novamente e eu nas férias grandes vinha sempre para cá. Portanto, é aqui que tenho os meus primos, faço parte de uma família de baleeira, os meus avós eram baleeiros, os meus tios eram baleeiros, os meus primos também, alguns deles eram baleeiros, alguns emigraram, foram para a pesca do atum na Califórnia e, portanto, esse fascínio deu-me aquele desejo de um dia fazer uma grande reportagem sobre a Vila das Lajes e a vida no tempo que era difícil ser baleeiro. E então fiz o Baleeiros em Terra, que me deu também um prémio nacional. E é isso que eu agora estou a tentar passar para livro, já está escrito em português, francês e inglês, e eu queria muito, porque essas pessoas já morreram quase todas, é a história da abolição, digamos, é o meu hino
à Vila das Lajes de Pico, ao Conselho das Lajes, a partir da baleação. A baleação não só no mar, mas também em terra. As mulheres, o papel das mulheres, a vida social, a vida económica, aquilo que foi a tragédia também política do fim da caça à baleia. E o meu amigo há bocadinho dizia-me que não foi no fundo do mar. O que eu tenho, e há quem tivesse feito a entrevista no fundo do mar, mas o que eu tenho é o som da baleia a 100 metros de profundidade, elas a falarem lá embaixo, glou, 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 um som real que está na minha reportagem, é o som da baleia verdadeiro, com um microfone enorme, com uma corda muito comprida, nós conseguimos captar e, portanto, é um feito especial, não é de um CD de efeitos especiais, é um efeito especial a partir da realidade. Bom, e a minha vida foi também animador de emissão, como homem da rádio, sempre gostei de animar a rádio, portanto sou um homem da produção radiofónica e da realização jornalística. E então, juntando as duas coisas, portanto, digamos eu sou aquilo que vulgarmente antigamente se dizia um profissional de rádio, que estava preparado para fazer jornalismo e preparado para fazer animações, grandes reportagens, entrevistas. Fiz durante 25 anos relatos de futebol, levei o Santa Clara, relatei desde o regional até às provas internacionais e fui comentador. Tive que fazer cursos de treinadores de futebol, tive que fazer cursos de arbitragem, tive que me preparar para falar na rádio sobre futebol. E tornei-me também um homem do desporto, na análise desportiva, na interpretação desportiva e, portanto, e da poética, porque eu tenho 3 livros publicados. Aquilo que não cabia nas reportagens ficava de fora e eu acabava por transformar em textos poéticos. E, portanto, tenho 3 livros. Este agora que vem há de ser o 4, e ainda há um livro de crónicas que eu gostaria de publicar. Portanto, a minha carreira tem sido com muitas viagens, desde a Finlândia, Suécia, França, Manchester, Inglaterra, Paris. Depois fui a Angola, faço recitais de poesia, fiz em vários pontos do país, fiz também no Uruguai, o Brasil, conheço a América toda, enfim, de New Orleans até à Califórnia, o México, enfim, Buenos Aires. Portanto, um pouco essa experiência deu-nos sempre aquele desejo de captar sons em todo o lado e poder utilizar para fazer reportagens. Portanto, o que eu queria era captar sons para depois escrever para a rádio, para dar a contar, pôr as pessoas dentro da rádio a sentir o mesmo que eu estou a sentir. A minha carreira é um bocadinho essa, sempre com um objetivo. Os Açores, todas as reportagens que eu fiz teve sempre a ver com a realidade açoriana. Mesmo as que são feitas no Brasil ou foram feitas na América, eram sempre na perspectiva dos açorianos. Havia sempre gente açoriana metida nas minhas reportagens.